Nós estávamos falando sobre busca do Espírito Santo, tá certo? Nós estávamos falando sobre o Deus desse século, né? O Deus com D minúsculo, né? Na verdade é o diabo que tem cegado o entendimento dos incrédulos, e ele tem tentado fazer isso, né? Isso é um plano arquitetado do diabo, né? Tentar cegar o nosso entendimento, né? Não só dos incrédulos, mas até dos crentes, né? Os crentes que eu digo é os que acreditam, né? Os que são da fé. Então o diabo ele tem tentado cegar até mesmo os que são da fé, né? Então o que é que acontece? Quando se fala em busca do Espírito Santo, então a concentração, a nossa concentração, ela está diretamente ligada à busca do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente tiver a habilidade de se centrar, de se concentrar, de se alinhar com o Eterno, então mais nós teremos a capacidade de buscar o Espírito Santo, tá certo? Aí o que o diabo tem feito? Ele sabe disso, claro. E ele tem usado de artimanhas para roubar a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de meditação. Tá aí, eu não tinha falado essa palavra ainda, tão simples, né? É a nossa capacidade de meditação. E tem gente que pensa que meditação é coisa obscura, é ocultismo, né? Não, meditação simplesmente é você parar e se centrar em uma coisa, em um assunto. E quando nós, que somos espirituais, falamos em meditação, eu estou dizendo meditação, você vai parar para se centralizar e focar em Deus. Você vai parar, não precisa se sentar, botar as pernas por detrás do pescoço, não precisa disso para meditar, tá certo? Você pode, a melhor forma nós que somos da fé meditar, é de joelhos, é a melhor forma de meditar de joelhos. Mas se não der certo de joelho, o joelho está, né, doído, está com problema, então você pode meditar sentado, você pode meditar de pé. Eu só não aconselho meditar deitado, que não, que vai dormir, tá certo? Mas meditar no Espírito Santo é simplesmente você parar. Aí, ó, parou. Você vai parar para ouvir o silêncio. Primeiramente você vai procurar o silêncio, ouvir o silêncio. Pastor, o senhor endoidou, ouvir o silêncio, como é que escuta o silêncio? A primeira habilidade que a pessoa espiritual ela tem que adquirir é aprender a ouvir o silêncio. Às vezes a pessoa está tão embaraçada que ela não consegue perceber o silêncio, ela não consegue. Mesmo que significa? Mesmo que haja silêncio, a pessoa ela não consegue captar, porque a voz de Deus, porque o silêncio é a própria voz de Deus. O silêncio é a própria voz de Deus. Nós podemos ouvir a voz audível nos ouvidos, assim como você está ouvindo minha voz, sim. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo na sua consciência, pode sim, mas é a voz, não é um pensamento que vamos achar que foi Deus que falou, não. Uma coisa é um pensamento bobo, outra coisa é Deus falar. Deus fala na mente, fala no ouvido, fala, mas o silêncio também é a voz de Deus. Quem que pode entender isso? E aí, aonde começa a meditação no Espírito Santo? A meditação na palavra. Quando você resgata a sua habilidade de ouvir Deus no silêncio, de extrair a revelação do silêncio, de tirar o néctar mais precioso do silêncio. Aí você está resgatado, você conseguiu restaurar a sua habilidade de meditar na palavra de Deus, de meditar na presença do Senhor. Mas por que eu falo resgatar?
Porque essa é uma habilidade nativa de todo ser humano. Todo ser humano ele nasce com essa habilidade de fábrica, é natural. Porém, com o passar dos tempos, no decorrer dos anos, o ser humano ele vai perdendo essa habilidade de meditação. Essa habilidade é mais do que concentração. Às vezes até a pessoa consegue se concentrar para ouvir algo, ela consegue se concentrar para assistir algo, mas outra coisa que é mais profundo do que a concentração é você conseguir a centralização do seu eu. Pastor, mas não é para sentir Deus? Mas como é que nós vamos sentir Deus? Eu estou falando isso aqui porque é a necessidade deste momento, é a necessidade. O que eu estou falando aqui pode botar em prática, tudo que eu estou dizendo aqui, porque é a necessidade deste momento, tá certo? Eu ia falar de outra coisa, mudou totalmente aqui, tá certo? Então o que acontece? Então, quando nós paramos, né, porque tem pessoa que diz, não, pastor Renan, mas para ouvir a Deus, para sentir Deus, para sentir o Espírito Santo, não é assim não. Não, como é que nós vamos... Como é que você vai sentir a presença dele se você não consegue sentir o próprio centro do seu ser? Como é que você vai sentir Deus se você não conseguir sentir primeiramente a si mesmo? Porque o Espírito Santo, ele habita na gente. Nós que somos da fé, sabemos que somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência de que o Espírito Santo está dentro da gente, tá certo? Ele habita no nosso ser. Então, para nós sentirmos, para nós interagirmos com Ele, para nós extrairmos a sua revelação, então a primeira coisa que nós devemos fazer é sentir a nós mesmos. Por quê? Porque é a casa, né? Se você sabe que tem alguém dentro de uma casa e você quer falar com esta pessoa, então você primeiramente vai fazer o quê? Vai falar com a pessoa ou primeiramente vai entrar na casa? Olha aí. Primeiramente, se você sabe que aquela pessoa que você quer dialogar, ela está dentro daquela casa, então primeiramente você vai entrar na casa, você vai chamar o dono da casa, vai entrar, vai se acomodar, vai tomar um copo com água gelado, vai respirar fundo 3 vezes, vai olhar para um lado e para o outro para ver como é que é o aspecto, a atmosfera. Aí depois que você sentiu o ambiente, você se acomodou, já tomou aquela água, já respirou um pouquinho, então aí você vai interagir. Aí o dono aparece: opa, tudo bem? Como é que você está? Você por aqui? Já tomou uma águazinha? Quer um refrigerante? Tá alguma coisa? Quer ir no banheiro? Então tá, se acomoda, se sente aqui. Aí depois que a pessoa está acomodada, que ela realmente, ela vai começar a interagir com quem habita na casa. É assim, é o princípio do relacionamento com o Espírito Santo. Olha aí, a chave profética. Ninguém nunca me contou isso. Eu sabia que era algo assim, mas eu comecei a falar, o Espírito Santo foi me dando a palavra agora. Então é assim que interage com o Espírito Santo. Não tem como a gente falar com Ele, não tem como a gente fazer uma oração eficaz, uma oração que seja atendida, né? Não tem como a gente falar algo que Ele venha nos ouvir e nos dar atenção, se primeiramente a gente não acessar a casa, o templo e morada do Espírito Santo, que somos nós. Então primeiramente nós temos que acessar o nosso próprio ser. Onde é a casa de Deus? Onde é a casa espiritual de Deus? Onde é? Né? Aqui é a igreja, aqui é o corpo de Cristo, tá certo? Então, você em casa, você não é igreja. Tem dia assim, não, eu vou ficar em casa, porque a igreja somos nós. Não, a igreja é isso aqui, ó, é o corpo reunido, são os membros de um mesmo corpo no mesmo lugar, físico. Não é espiritual, é físico. Então, isso aqui é a igreja. Quando nós estamos em casa,
nós somos templo, isso se a gente der lugar para Ele, né? Somos templo se a gente orar, se a gente ler a palavra, se a gente meditar, se a gente falar com Ele, se a gente se consagrar, jejuar. Então nós somos templo quando nós estamos em casa, tá certo? Mas aqui nós somos igreja. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai voltar para buscar a igreja. Aí se a pessoa não estiver na igreja, aí tá complicado. Não, pastor, mas... Já mudei de assunto, tá vendo? Não, pastor, mas em casa eu sou templo e não preciso, porque eu já faço minhas orações, eu já falo com Deus e Deus já me abençoa, eu estando em casa, tal, né? Mas daí acontece o seguinte: se a pessoa ela é templo de Deus, se a pessoa habita o Espírito Santo, se você tem intimidade, se você fala, se você recebe da essência, se verdadeiramente você é alimentado pela sua presença, então você não precisa ninguém te chamar para a igreja, não precisa o pastor e a pastora mandar mensagem, o próprio Espírito Santo faz, ele te atrai, a própria presença de Deus, ele te atrai para a igreja. Se você verdadeiramente é adorador, se você é templo de Deus, ora, jejum, então você quer estar na igreja todo dia. A pessoa que diz que não quer para a igreja é porque está longe de Deus, não está orando, não está buscando, não está se consagrando, está afastado de Deus. Porque a única coisa que faz a pessoa não ter vontade de ir para a igreja é a ausência de Deus. A ausência de Deus. A gente não vem para a igreja porque aqui a gente vai encontrar Deus, não. A gente vem para a igreja porque lá onde a gente está, a gente sente a necessidade, a gente se sente atraídos por Deus, a gente sente a presença. Sabe por que a gente vem para a igreja? Porque quando tu está lá lavando a tua louça, de repente tu sente a presença de Deus. Aí quando tu sente a presença de Deus, aí tu se lembra da igreja e quer vir para a igreja. Quando tu está lá no teu trabalho, quando tu está na rua, aí tu se lembra, tu sente a presença de Deus, e quando tu sente a presença de Deus, aí tu quer, eu quero ir para a igreja. Quando é o dia de, hoje é dia de culto, eu vou estar. Você está trabalhando e de repente escuta um louvor, aí aquele louvor faz sentir a presença de Deus, aí você, vixe, eu nem ia para a igreja hoje, mas esse louvor aí me fez sentir a presença, eu vou ser o primeiro a chegar na casa do Senhor. Então é a presença que nos conduz para a igreja. Então não tem como dizer que eu sou templo em casa, não tem como dizer, porque se a partir do momento que você der lugar para ser templo dentro da sua casa, o primeiro canto que você quer correr é para a igreja. Só que tem pessoas que dizem que são templo, mas estão vivendo como o filho pródigo. Filho pródigo, não, pastor, eu não estou comendo bolotas, não. Eu não estou desviado, não. É o filho pródigo espiritual que eu digo, sabe por quê? Porque na verdade, filho pródigo é aquele que está longe da casa do pai. Está longe do pai. Então tem gente que está dentro da igreja, mas está longe do pai. Então esses são os pródigos. É como o filho pródigo. Porque o filho pródigo não é aquele que está lá, não é somente aquele que está na balada, não. O filho pródigo é aquele que está longe da presença do pai. Você está pródigo, você está desanimado, você está triste, você está espiritualmente seco, você está sem força para orar, está sem força para buscar, está sem ânimo para se reunir com os irmãos, tá certo? Então espiritualmente você está pródigo, tá certo? Mas a partir do momento que... Onde foi que o filho pródigo ele teve vontade, ele decidiu ir para a igreja? Onde foi que o filho pródigo, na verdade, ele se reconciliou com Deus e com seu pai terreno? Onde foi? Foi em casa que ele se reconciliou? Foi não. Foi lá na pocilga. Foi lá na pocilga. Quando ele estava trabalhando, cuidando de porcos, ele sentia vontade de comer os que os porcos comiam e ninguém dava. Então nessa hora, o coração dele se lembrou do pai. Se lembrou da casa. E na mesma hora ele disse: Deus do céu, pequei contra ti, pequei contra meu pai, pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou falar com meu pai, eu vou abraçar, e vou dizer a ele que, pai, eu sei que eu não sou digno
de ser nem como um dos trabalhadores do Senhor, mas deixe que eu fique aqui. Então, lá na Pocilga, deu vontade de voltar para casa, para a igreja. E lá mesmo ele se reconciliou, ele fez uma oração. Você está entendendo que o que a gente não vem para a igreja porque para ter a presença de Deus, não. Você sente a presença de Deus, e a presença de Deus, a unção de Deus, ela lhe carrega para a igreja. Às vezes você está aqui, não sabe nem por que é que veio, eu nem vinha e está aqui hoje sentado. Está entendendo? E o que é que faz a gente, porque é o seguinte, se você é da fé, se você é de Cristo, então você é templo do Espírito Santo. A questão é, será que Deus está realmente fazendo morada ou não? Ser templo é, mas Deus fazer morada no templo é outra coisa. Não foi Davi que disse: eu não darei descanso aos meus olhos, eu não repousarei as minhas pálpebras, enquanto não achar uma morada por Deus Altíssimo, Deus de Jacó. Ele era templo espiritual, ainda não existia o templo físico, mas dentro do templo espiritual ele sentiu a necessidade do templo físico. Ele dizia: eu não vou dar descanso, eu não darei sono aos meus olhos enquanto não edificar uma casa física para Deus. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele tinha uma necessidade, ele tinha a presença, porque ele era templo e morada de Deus, mas por motivo dele ter a presença, ele sentia a necessidade de um lugar físico para se reunir com os irmãos em igreja. Ele está entendendo? Então, eu logo concluo que Davi, quando ele disse: eu não darei descanso aos meus olhos, não darei sono às minhas pernas, enquanto não achar morada para o Deus de Jacó. Então eu acredito que Davi estava num estado de meditação espiritual em Deus. Acredito que Davi, quando ele escrevia aqueles salmos tão espirituais, ele estava no estado de meditação espiritual. Ele estava centrado. Ele estava despojado das preocupações, dos problemas com o governo, os problemas do seu reinado, as perseguições. Então ele estava isolado, estava longe dos meios de comunicação. Ele estava só com Deus. E quando ele estava centrado com Deus, Davi entendia muito bem o que é isso que eu estou falando. O que eu estou falando não é heresia, né? Desde o Antigo Testamento nós vimos homens de Deus, profetas de Deus, que eles tinham seus momentos de meditação. Porque é que eles ouviam a voz de Deus? Porque é que eles tinham a revelação? Porque é que eles tinham a visão? Porque é que Deus diz: vai lá para aquele lugar e diz: assim diz o Senhor? Porque é que eles tinham tamanha intimidade? Porque é que eles conseguiam alcançar? Porque é que eles conseguiam extrair o néctar mais precioso? Porque eles sabiam o que era entrar em estado profundo de espírito na presença de Deus. É assim que nós devemos ser. Eles sabiam como entrar em estado profundo de meditação na palavra de Deus. Eles sabiam entrar em estado profundo espiritual para conversar e dialogar com Deus. E quem sabe, quem entende, quem pratica, quem exercita a meditação na palavra, a meditação no Espírito Santo, então ele desfruta das revelações, ele desfruta da palavra, ele desfruta das visões, da direção, ele desfruta do maná, ele desfruta das bênçãos do Senhor, ele desfruta da unção do Espírito Santo, ele desfruta e sabe repreender todo o mal. Não foi Martinho Lutero que uma das vezes que ele estava na madrugada em oração e meditando na palavra, na madrugada no seu quarto secreto de oração, não foi uma das vezes, ele tinha a sensação a convicção tão certa de que o diabo estava ali
lhe rodeando, enquanto ele estava orando e meditando, que teve uma certa ocasião que ele pegou o tinteiro, que antigamente as canetas tinham tinteiro, ele pingava na tinta e escrevia, que ele pegou o tinteiro e jogou na parede, porque ele tinha a certa convicção, não é que ele viu o diabo, mas ele tinha certeza que o diabo estava de frente para aquela parede. Ele jogou o tinteiro na parede, e a parede foi borrada de tinta. Até hoje está lá, quem quiser visitar a cidade lá, até hoje está o quarto que Martinho Lutero, ele guerreou contra o diabo e jogou um tinteiro, estava manchado a tinta ainda, até hoje. Por que é que ele teve tamanha convicção a ponto de atirar algo contra o diabo? Porque ele estava num estado profundo de oração. E se você está no estado profundo, se você está em algo além da concentração, porque a concentração é raso. A concentração, muitas pessoas se concentram, mas o estado espiritual de profunda meditação em Deus é preciso exercitar. Não tem pessoas com mais habilidade ou menos habilidade, é preciso exercitar. Sim, que bem sabemos que tem pessoas que têm mais habilidade, mas por questões de alimentação, por questões de costumes, né, por questões das coisas deste mundo. Então, por isso que tem gente com mais ou menos habilidade de entrar no estado profundo da presença de Deus, no estado espiritual da presença de Deus. Pastor Renato, e o que é que atrapalha que umas pessoas têm mais e outras menos facilidade? Isso aí depende da forma como nós levamos a nossa vida. Lembra que eu disse no começo que o que leva a estado profundo espiritual de meditação é o quê? É a concentração. Então o diabo, ele trabalha para roubar a nossa concentração. Por que é que você acha que a internet está investindo hoje em vídeos rápidos? Tem muitos vídeos que edificam, tá certo? Eu não sou contra a internet. Aliás, eu trabalho na área de tecnologia. Eu não sou contra a internet, eu não sou contra redes sociais, tá certo? Mas o que eu tenho para dizer é que nós não podemos nos deixar ser dominados. Porque o que o diabo quer é que sejamos dominados. Aí por isso que a estratégia do diabo é fazer com que os desenvolvedores, eles façam produtos, né, redes sociais, programas, que você vai ver as coisas rápidas, vídeo rápido, foto rápido, coisas rápidas. Porque na verdade isso aí, as pessoas pensam que estão ali se distraindo e estão se concentrando, né? Não estou aqui vendo o Instagram, estou me concentrando, mas na verdade esse negócio de coisa rápida está tirando a tua capacidade de concentração. Porque a nossa mente, ela é programável. Ela é programável. Se a gente acostumar ela a ficar 1 hora, 2 horas concentrado numa coisa, num filme, num estudo, num livro, numa pregação, então ela vai ter a facilidade de concentração. Ela é acostumada a ficar. Mas se a sua mente, ela é acostumada a viver de fast food, coisa rápida, comida rápida, lanchinhos, né? A pessoa não faz mais comida, né? A pessoa não vai mais para o fogão fazer comida. Ela não, vamos fazer aqui um lanche rápido, comeu, né? A pessoa vai se distrair, ela vê vídeos rápido, coisa rápida. Então a sua mente, ela está continuamente sendo exercitada para viver de coisas rápidas. E logo, se a nossa mente vive de coisas rápidas, ela perde a capacidade de concentração. É isso que o diabo está fazendo. E é por isso que antigamente os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós e tataravós, quando não tinha, né, essas coisas tão rápidas, eles tinham mais capacidade intuitiva. Eles eram pessoas mais proféticas, eram pessoas que tinham mais sonhos de revelações. Eles tinham visões. Quando eles diziam, filho, não faz isso, ou então quando eles diziam, filho, não vá, filha, não vá, então não vá, porque que provavelmente, ou então se algum
um deles dissesse, eu sonhei, aí todo mundo parava para ouvir o sonho. Por que é? Porque a mente deles não tinha, naquele tempo não tinha tantos meios e artifícios que roubariam a sua capacidade de concentração. Ora, se a capacidade de concentração deles estava original, estava de fábrica, então eles tinham a concentração, a mente deles estava a todo vapor. Lembrando que a mente é o nosso antena, é o nosso radar espiritual, nós percebemos as coisas espirituais é pela mente. Então se eles estavam bem na sua mente, então eles tinham maior capacidade de concentração. Que se eles tinham maior capacidade de concentração, eles tinham capacidade de meditação. Certo? Eu não estou defendendo religião, mas antigamente, as pessoas costumavam, passavam 1 hora, 2 horas tirando um texto, 3 horas, o dia todo tirando um texto. As pessoas antigamente. Hoje em dia, se fosse, eu não estou fazendo aqui questão de religião, estou falando da parte da concentração, tá certo? Nós devemos buscar a Deus, o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus, tá certo? Somente Jesus. Mas eu estou falando da capacidade de concentração. Onde é que você vê uma pessoa passar meio-dia, um dia todo ali, rezando? O diabo roubou a capacidade de concentração das pessoas, então isso aí ele vai contar na nossa vida de oração. Isso aí ele vai atrapalhar. Senta aí, menina. Então isso aí ele vai estar tirando minha concentração. Então isso aí vai tirar a nossa capacidade de concentração. E se nós não temos concentração, as pessoas não oram. Se não oram, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem revelação. Se não tem revelação, não tem profeta. E se não tem profeta, já está escrito, o povo se corrompe. Está escrito no livro de Provérbios, se não há profeta, o povo se corrompe. Então essa é a estratégia do diabo, roubar a tua concentração. Porque o diabo quer tirar os profetas da face da terra. É a Jezabel desse tempo, os matadores de profeta. Pensa que Jezabel só era no tempo de Elias. A Jezabel hoje é tudo aquilo que quer tirar a tua capacidade de ter interação com Deus. E as pessoas estão caindo na armadilha. As pessoas estão caindo nessa armadilha. Então se você vem para um culto como esse, a primeira coisa que você tem que fazer desde o momento que você chega é se centrar. Você vai se centrar em você mesmo. Por quê? Porque dentro de você vai encontrar Deus. Você vai chegar na sua casa, entrar no seu quarto de oração. Você vai se procurar, cadê eu? Às vezes a pessoa quer achar Deus e não sabe nem onde é que ela mesmo está. Eu estou aqui em casa, eu nem percebi que eu cheguei aqui em casa. Eu vim andando assim tão desorientada na rua, que eu cheguei aqui, nem vi como é que eu cheguei. Tem gente que diz assim. Aí como é que vai achar Deus? Se Deus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Se é que nós vivemos pelo Espírito e se é que vivemos da fé, Ele habita em nós. Então se você vem para um lugar como esse, eu não sei como é que está aí o teu pensamento, eu não sei onde é que estão as tuas preocupações, eu não sei onde é que tu está gastando as tuas energias agora, mas o que eu tenho para dizer, que a partir do momento que você entra na presença do Senhor, seja aqui, seja na sua casa, seja acolá, então você vai procurar se centrar, você vai procurar se entender, você vai procurar meditar dentro de você, e você vai logo vai encontrar a presença de Deus. Logo o Espírito Santo vai te dar nitidez. Logo o ambiente espiritual em sua volta vai ser desembaçado, igual um desembaçador. O vidro todo embaçado, você vai com a flanela e passa no vidro, você desembaça. O ambiente espiritual é a mesma coisa. Se você não tiver em estado de oração, o ambiente espiritual, aos seus olhos, ele fica embaçado.
e é a oração, e é a meditação na palavra que vai nos fazer. Vai ser hoje, você ficou em destaque aí, benção, né? Glória. Amém. Aí você vê a benção sozinho aí, né? A benção que vem para esse lado aqui, a confusão é grande. Mas se vier para esse lado aí, só tem tu. Então, pessoal, se não há profeta, a tua casa se corrompe. Se tu não tem intimidade com Deus, a tua alma se corrompe. Se tu não tem a direção de Deus, então tua alma, mais uma vez eu digo, ela se corrompe. Ela se corrompe. Você está entendendo agora porque é que o inimigo coloca tanta coisa fácil na tua frente, coloca tanta distração, coloca tanto entretenimento rápido, coisas rápidas para a tua frente, porque é isso. Ele tá, na verdade, o diabo está treinando a mente da humanidade para viver desapercebido, para viver desatento, para viver com os pensamentos longe. Enquanto isso, Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Enquanto isso, o Espírito Santo está te revelando e você não está entendendo. Enquanto isso, Deus está te mostrando e os teus olhos estão embaçados demais para ver a visão que Deus está te dando. É isso que o diabo quer, porque se tu não vê a direção de Deus, então tu vai andar para o lado errado. Se tu não vê a direção do Espírito Santo, então tu vai acabar fazendo a coisa errada, tomando a decisão errada. Tu vai acabar fazendo coisas com pessoa errada. Você vai acabar se relacionando e fazendo amizades com as pessoas erradas. Se você não tem a intimidade, se você não consegue ver a revelação que Deus te dá o tempo todo, porque não é que Deus não fala, os homens é que não ouvem a voz de Deus. Então, se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, então nós vamos entrar nos lugares errados. Nós não vamos sair, nós não vamos saber sair dos lugares que tem que sair, e a gente não vai saber entrar nos lugares que tem que entrar, porque nós estamos desorientados. E quando não há profeta, ou seja, quando não há revelação, quando não há visão, quando não há direção de Deus, a sociedade se corrompe. Cadê os vasos desse tempo? Cadê os homens de oração? Cadê as mulheres que buscam a face do Senhor? Cadê as pessoas que se concentram? Cadê as pessoas que meditam na sua palavra? Cadê as pessoas que oram até o azeite descer? Cadê as pessoas que buscam até achar? Cadê aqueles que pedem até receber? Cadê aqueles que batem a porta e permanecem batendo até a porta se abrir? É esses que Deus está procurando para poder liderar a sociedade. É esse que Deus está procurando para poder governar as nações. Você sabia que quem governa nações não é o político, não. Quem governa a nação é profeta de Deus. Quem governa a nação é quem tem intimidade com Deus. Quem governa a tua casa não é o vereador do teu bairro, não. Quem governa a tua casa é o profeta da tua casa, é o sacerdote da tua casa. É essa mulher que deve estar de joelho orando. É essa mulher que deve ter intimidade, a revelação de Deus. E nós chegamos a presenciar a uma época onde tinha círculos de oração e os profetas faziam fila para entregar a revelação. Porque tinha profeta na terra ainda, porque tinha pessoa. Não é que Deus deixou de falar, não é porque Deus deixou de falar, não, porque há tempos atrás ainda tinha gente que ouvia a voz de Deus, tinha gente que estava com os ouvidos abertos, tinha gente que estava com os olhos abertos e poderiam ver a revelação e escutar a voz de Deus.
Por isso que os profetas faziam fila para entregar a revelação. Quando o dirigente perguntava, alguém teve uma revelação, era as 10, 20, 30 mãos se levantava e dizia, de um por um, faça uma fila aqui. É tudo de Deus, não é embaraço não. É que se for embaraço, terra, bem para longe. Porque tinha pessoas que estavam, olha como é simples, olha como é físico, olha como é científico, olha como está mais perto de você do que você imaginava. Porque tinha pessoas que tinham a mente não cauterizada, porque tinha pessoas que estavam com a sua antena espiritual, elas não estavam ossificadas, as pessoas não estavam com a sua mente espiritual travadas e nem bloqueadas. Excesso de distração bloqueia a mente espiritual. Excesso de entretenimento bloqueia a mente espiritual e coloca escamas nos olhos. Olha o que é que diz, viu, Miquel? Olha o que é que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Não estou dizendo, na quais já. Aí ele está com a antena espiritual dele aberta. Antes de eu falar, já botou, já sabia. Está profético. Olha o que é que diz. Nos quais o Deus deste século, quem? O diabo, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Tem muita gente que está na igreja incrédula. Então, quanto aos incrédulos, seja os de dentro como os de fora, o diabo tem trabalhado constantemente para cegar o seu entendimento. Como é que ele cega o entendimento? O entendimento que fala é o espiritual. O entendimento aí é o teu radar. O entendimento é a tua percepção das coisas espirituais. Como é que ele cega? Entendimento colocando distrações 24 horas por dia na tua vida. Aí mesmo que tu tenha um momento, não, agora eu vou parar para orar, você não consegue mais. Você já está paranoico. Você diz, não, eu vou soltar aqui esse celular, eu vou soltar aqui, eu vou fazer um jejum de doce, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola, eu vou fazer um jejum de açúcar e vou me concentrar em Deus. Eu vou tirar aqui um dia para ficar com Deus. A pessoa para ficar em Deus, começa a dar um curto-circuito. Não consegue. Porque a sua mente já está treinada para viver distraído o tempo todo. A sua mente está treinada para viver rodando em estado de execução a 100% o tempo todo, né? A sua mente, o diabo fez com que ela tivesse o tempo todo dando memória cheia, bugada, tela azul. É igual computador, quando a memória, igual celular também, mas principalmente computador, quando a memória está cheia demais, tem muitos programas abertos em processo de execução, então ele dá uma tela azul, né? Aparece memória cheia, bugou, travou. Então a pessoa está a mente dela acostumou a viver assim, ó, a 100 por hora, que quando ela quer parar, que quando ela quer cair naquele versículo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ela já não consegue mais. Não consegue mais orar. Não consegue parar 5 minutos no quarto. Quer ver? Pega uma pessoa dessas aí que você conhece, bota ela dentro do quarto, fecha e engole a chave. Em 5 minutos é perigoso essa pessoa infartar dentro desse quarto. Diz para não, tu vai ficar sozinho. Pega um menino desse que é imperativo, é a mesma coisa. Pega um menino desse imperativo, coloca dentro do quarto, viu, Eduardo? Pega um menino imperativo pequeno, bota dentro do quarto e te aquieta aí, vou fechar a porta. E fecha a porta lá de fora. Vê o que é que acontece em 1 minuto. Vai ficar parecendo aquele monstrinho da Tasmânia, né? Parecendo um gato doido. É igual o ser humano que vive 24 horas de distração. É a mesma coisa. Se você fechar ele dentro do quarto e fechar a porta e ficar esperando 5 minutos para ver o que acontece,
você vai ver que vai ficar louco. Ele vai entrar em pane, ele vai ficar desesperado, ele vai bater a porta, vai chupar a porta e vai gritar e pedir socorro. E quando você abrir a porta, você vai ver que a pessoa estava quase infartando, porque não consegue ficar parado, não consegue se concentrar, não consegue ficar com Deus, não consegue confiar em Deus, não consegue meditar. O mais profundo que a concentração é a meditação. Mas ainda tem coisa mais profunda do que a meditação. Pastor, o que é mais profundo da meditação? Vamos dizer que o arrebatamento de espírito, o arrebatamento de sentido, ele é ainda mais profundo do que a meditação. Pastor, ainda tem algo mais profundo do que o arrebatamento de sentido? Tem, o arrebatamento de espírito. Está entendendo agora? Então na escala vem a concentração. Abaixo, mais profundo que a concentração, vem a meditação. Mais profundo que a meditação vem um arrebatamento de sentido. E ainda mais profundo que o arrebatamento de sentido, o arrebatamento de espírito. Quando o diabo ele está roubando a capacidade de nível mais raso, que é a concentração. Ora, se a pessoa não consegue o nível mais raso que a concentração, quanto mais a meditação, pior o arrebatamento de sentido, menos ainda o arrebatamento de espírito, que nem foi Paulo, que quando ele foi arrebatado de sentido, ele teve as maiores revelações que alguém poderia ter. Está entendendo? Quanto mais você vai descendo em profundidade, maior vai ser a comunhão com Deus. Tem hora que eu estou orando, que eu entro num estado de meditação tão profundo, que tem hora que eu fico parecendo uma estátua. Aí tem alguém que vai e diz assim: aperta o play aí porque está na pausa. Não é pausa não, eu estou meditando. Mas como é que a pessoa vai conseguir isso se ela não tiver paz de espírito? Como é que a pessoa vai conseguir isso se o seu cérebro está treinado a viver de coisas rápidas, de 1 minuto, de 30 segundos, até para comer é rápido. Vamos comprar um frango, vamos temperar, vamos cortar a cebola, não, vamos cortar as batatas, botar para cozinhar, vamos fazer um feijão, não, pede aí um sanduíche aqui do Lanlan, instante chega. A gente não faz isso não, a gente faz a comida. Pede um sanduíche do Lanlan aqui, que instante chega. Pede a coxinha aí, que é assim, a pessoa não consegue mais parar para viver. A pessoa não consegue mais parar para degustar. A pessoa não consegue parar mais para aproveitar a vida. A pessoa não consegue parar para conversar com seu cônjuge, para ter um momento de alegria com seu esposo, com sua esposa. A pessoa não consegue mais interagir com seus filhos. A pessoa não consegue mais andar de mão dadas, porque a pessoa está tão sem paz que até para dar a mão e se esquece. Ei, tu esqueceu minha mão, desculpa que eu estou tão atribulado, volta. Está entendendo? Pastor Renato, então quer dizer que tudo isso que está acontecendo na minha vida é porque o diabo tem forjado a minha mente para eu não viver em paz, para eu viver acelerado o tempo todo, para eu viver em memória cheia o tempo todo. É isso, é por isso. Tu não consegue se aquietar. Estou pregando aqui, está com mais ou menos 40 minutos. Tem gente que está assim, ó. Está difícil 40 minutos. Está difícil ficar nessa cadeira. A pessoa chega a estar assim, a cabeça, ó. Está difícil. Eu não consigo. Eu vivo de coisas de 1 minuto. Minha vida é de momentos, de segundos. É 30 segundos aqui, é 1 minuto ali, é 2 minutos acolá. Eu vivo assim. Para me parar 40 minutos é difícil.
Aí, tudo isso porque a Jezabel deste tempo, ela quer matar calar a boca dos profetas. Se não tem meditação, não tem oração, não tem oração, não tem arrebatamento, não tem revelação, não escuta a voz de Deus. Se não escuta a voz de Deus, se alguém não escutar a voz de Deus, o povo se corrompe. Se alguém dessa igreja não escutar a voz de Deus, o povo se corrompe. Alguém diz para a pessoa que está do teu lado: alguém tem que escutar a voz de Deus. Diz assim: alguém tem que escutar a voz de Deus nessa casa. Diz para ela, diz para ele: ó, alguém tem que escutar a voz de Deus nessa casa. Diz. Negaçou. Ai, ai, biaçou da cama da gaçaba da gas. Alablaçoba da calabra chama da balabaçaba da rabá. Chama da rabraçurianda labacama da basura da labacama. Aleluia, 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 aleluia. E só para encerrar, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Onde é que o Espírito de Deus se movia? Sobre a face das águas. Por isso que você tem que parar para contemplar as águas. Por isso que você tem que meditar contemplando as águas. Porque o Espírito Santo, ele se move, ele não está parado, ele se move sobre a face das águas. Portanto, se teu espírito não acompanhar o movimento das águas, você não vai ter interação, intimidade, comunhão, revelação. Você não vai ouvir a voz de Deus. Tem que parar, isso para a pessoa do teu lado, tem que parar para acompanhar o movimento das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja noite, e houve noite. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então é aí, é em profundidade, é no movimento das águas que nós podemos extrair o poder de Deus para trazer à existência aquilo que não existe. É em profundidade, é em meditação na palavra e no Espírito Santo que nós podemos atrair aquilo que nós estamos precisando. Podemos atrair a bênção que está precisando. Que você pode atrair o milagre. Diga assim: o milagre fluiu. Que eu estou precisando. Porque, deixa eu dizer agora, o milagre que você está precisando. Porque alguém está precisando de um milagre. Alguém está precisando de uma providência. Alguém está precisando de uma resposta. Alguém está precisando de um socorro imediato. Alguém está precisando que Deus reaja. Alguém está necessitando que Deus faça. Aí, está chegando lá na revelação. Alguém está precisando que Deus faça alguma coisa. Tem alguém orando e dizendo para Deus: Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Deus, tu não está vendo a minha situação. Deus,
Deus, tu não está olhando para a minha causa. Reage, meu Deus, me dá um sinal. Senhor, meu Deus, se levanta, faz alguma coisa, porque da forma que está, eu não vou suportar. Aí, essa eu tirei lá do fundo do poço. A revelação, a oração, a meditação, ele é o ateliê das revelações. Olha aí, a profundidade no Espírito. Ele é o que? É onde brota a revelação. E a primeira revelação que está sendo extraída aqui das profundezas do mar. Deus faz alguma coisa pela a minha vida. Diz se eu estou mentindo, vai, diz assim, tão mentiroso.